Bom, dando continuidade na nossa segunda parte da aula do direito de posse, agora nós vamos entendemos as ações possessórias e as posses que dão direito a que você possa ter a uso capião. Então a posse, nós temos a posse ad interdito e a de uso capião. A ad interdicta é a posse que pode ser protegida com as ações de interditos possessórios. Que interditos possessórios é um gênero e eu tenho 3 espécies. Então, nós vamos estudar agora é que as posses ad interdicto, nós podemos aqui defendê-los, protegê-los, né, com as ações possessórias. Tá? Nós podemos aqui protegê-los com as ações possessórias. E as ações uso capião é que eu posso engendar, eu posso ali o direito da propriedade, eu ter o direito da propriedade quando exercido em período certo e observados os requisitos legais dessas ações a uso capião, das ações da uso capião. Então, das ações da uso capião, que também é matéria posterior, e nós temos modalidades da uso capião para transformar uma posse em propriedade. E aqui eu defender a posse por intermédio das ações possessórias. Tá? Então, eu vou ter aqui as ações possessórias. E quando eu tenho o composse, que é o artigo 1199 do nosso Código Civil, aqui é um C, eu tenho a composse. O que é composse? São duas ou mais pessoas que possuem a coisa indivisa. Então, eu só tenho uma coisa aqui, por exemplo, eu tenho uma casa que eu não tenho como dividi-la, porque eu não tenho como partir essa casa no meio. Eu tenho duas pessoas ou mais, eu tenho um composse. Eu tenho duas pessoas. Então, duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, então tudo bem que eu não tenho como dividi-lo, ele é indiviso, poderá cada uma, que eu tenho duas pessoas, né, que eu estava dizendo para vocês, aqui, ó, ou mais, eu posso, cada um pode exercer sobre ela os atos possessórios. Então, as ações possessórias podem ser ajuizadas por um ou por outro, mas o que ajuizar também defende para este. Então, eu tenho o quê? Nada mais do que um litisconsórcio, que eu vou formar para a ação, que ele é facultativo, mas que ele é facultativo, que eu posso colocar as duas pessoas ou não, mas o resultado é unitário. Quer dizer, o resultado de um vai servir para outro, que mesmo não estando na ação, chama unitário. Perfeito? E contando que não exclua a dos outros os compossuidores. Quer dizer, eu não posso, porque eu ajuizei essa ação aqui, eu não posso desconstituírem os outros que eu tenho. Que se tivesse mais, quantos aqui tivesse, eu não poderia desconstituir. Um só pode defender a posse para todos, chama composse. Aquele que são mais de uma pessoa, que é mais de duas pessoas, que tem a posse de um bem indivisível, assim eu posso o defendê-los. Agora, os módulos de eu adquirir, aquisição da posse, qual é a forma de eu adquirir a posse? Dos modos da aquisição da posse. Eu tenho um artigo aqui, ó, 1204 do Código de Processo, do Código Civil, do Código Civil, que diz que desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio, então, tá, eu tenho o exercício da posse em nome próprio. Então, quer dizer, eu não estou aqui como um detentor, como uma fâmula, um nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Então, se eu posso aqui gozar, que nós aprendemos, que eu posso reaver, que eu posso usar ou que eu posso dispor, qualquer uma dessas situações inerentes à propriedade, que eu formo aqui o grude, né, uma questão didática, inerente à propriedade, eu posso, então, ali, aderir à característica da posse. Tá? Então, tem que ver que é o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Trata-se de um marco inicial, então eu tenho aqui um marco inicial, qual foi o ano e o dia em que eu iniciei. Aqui tem um marco inicial dessa minha posse, que isso é importante, um marco inicial.
esse marco inicial que eu tenho aqui da posse, tá? Eu tenho o marco inicial da posse para a contagem do prazo da ação da uso capião. Então, desse aqui eu vou ter, então, que nós vamos aprender também nas ações da uso capião, que o prazo pode ser suspenso, ele pode interromper, a interrupção do prazo, ou então ele nem se inicia. São as coisas impeditivas, que nós vamos aprender na próxima aula. Perfeito? Então, além disso, eu tenho a origem da posse. A origem, qual foi a origem dessa posse que eu tenho? A origem da posse. A origem da posse é que eu posso ter a origem da questão originária, tá? Originária. O que é quando ela se fala que é originária? É que nenhum negócio jurídico que ele deu causa, tá? Então, quando eu falo que a posse é originária, a aquisição originária, a posse é recebida sem qualquer vício. Não tem vício aqui, olha. Não tem nenhum vício. Não há vício nessa posse. Ela é originária. Tá? Então, quando eu falo assim, ó, eu estou dizendo que ela é originária, não há vício. Perfeito? Qualquer vício, livre qualquer mácula que possa ir provocar, não foi por violência, não foi por ser clandestino, não foi precária. Então, a posse é originária. Agora, quando eu digo que a posse é derivada, quando eu chamo a posse de derivada, eu estou dizendo que a posse ela tem duas formas de vir. Então, a posse originária, ela não tem vício, ela não foi nem clandestina, nem precária e nem violenta. Agora, a derivada, ela tem duas formas. Ela pode vir por tradição, ou então eu posso ter a sucessão da posse. Essa sucessão da posse, ela vem às vezes por inter vivo, ou então a questão de inter vivo e inter morto. A sucessão da posse aqui, tá? O que ocorre? Aqui, olha, transfere todos os vícios que conserva anteriormente. Então, se ela é derivada, todos os vícios que tinha nessa posse, ela vai trazer junto. Não é igual à posse originária, porque aqui todos os vícios que eu tenho. Então, o que eu tenho que ter em mente quando a minha posse é derivada, isso tudo serve para que eu depois possa alicerçar minha ação de uso capião, transformar em propriedade. Por quê? Seja causa mortis ou inter vivos, se você pegar o artigo 1206, você vai ver que eu tenho uma questão que vem, é um título universal, tá? Então aqui, ó, um título universal, o título universal traz tudo. Então, quer dizer, o título universal é tudo, perfeito? Agora, quando eu falo que é um título singular, eu estou dizendo que é uma questão de legatário. Legatário é uma questão, quando se trata de legatário, traz um único bem, certo? Podendo decotar os fatos. Então, o que eu tenho no artigo 1206, vamos lá para a gente observar, do nosso código, o 1206, ele vai dizer para nós assim, aqui, olha, a posse transmite-se aos herdeiros. Então, quer dizer assim, se meu pai o deixou a posse, nossos irmãos, a posse transmite aos herdeiros. Então, transmite a propriedade, transmite a posse imediatamente. Ou o legatário. O legatário é aquele que recebe o único bem, por testamento. O possuidor com os mesmos caracteres, quer dizer, com a mesma forma. Agora, o sucessor universal, o universal é aquele que recebe todos os bens. O universal continua de direito à posse do seu antecessor. E ao sucessor singular, que é aquele que recebe o único bem, por meio de testamento, é facultado unir sua posse ao antecessor para os efeitos legais. Então, o Código Civil me diz o seguinte, olha, quando tenho a posse que é recebida a título universal, aqui, ó, todo o passado dessa posse, ela será carregada, vai vir com ele. Então imagina o seguinte, olha, aqui tem os pais aqui uma família, olha, aqui o pai e a mãe, e eles tiveram 3 filhos, tá?
Aqui, ó, olha os 3 filhinhos bonitinhos aqui que eles tiveram. Este senhor aqui, esse aqui é o homem, este aqui é a mulher, eles se casaram, tá? Tiveram esses 3 filhos aqui, o A, o B e o C. Tiveram esses 3 filhos. Na morte desse senhor aqui, fizeram-se um inventário, ou se ele tinha só posse, nem inventário chegaram a ter. Pois, então, vamos imaginar a seguinte situação, eles não tinham a propriedade. Esse senhor aqui, com essa senhora, eles tiveram um imóvel, que este imóvel, eles tinham somente a posse. Perfeito? Então, aqui, ó, eles tinham a posse dele. Tá? Eles, então, o fizeram uma ação da uso capião. Uso capião dele. E essa uso capião foi julgado improcedente. Imagine. Improcedente. Não houve a procedência do pedido. Foi improcedente. Eles perderam e transitaram em julgado. Havendo trânsito em julgado, eles então não têm mais o que? Como discutirem novamente a mesma ação. Isso é coisa julgada material. Houve coisa julgada material. Depois esse senhor morreu, não teve a posse. Depois essa senhora veio a óbito. Então ficaram os 3 filhos. Os 3 filhos carregaram o tempo desse senhor. Então, como era universal, carregou toda a mazela também que eu tinha. Quando eles tentaram fazer a ação dos campeão dispensando o lapso de tempo do pai, não posso. Por quê? Eu já tenho coisa julgada. Para esse lastro aqui, ó, não há mais possibilidade da uso capi. Porque já existe toda uma ação transitada e julgada, onde houve a coisa julgada material. Perfeito? Então não há possibilidade de discutir mais sobre essa uso capião para estes aqui que receberam a título universal. Agora, se tivesse recebido a título singular e não existir bens diferentes, eu posso, inclusive, dispensar o tempo que existia e contar um tempo sozinho. Mas você pode ver que para receber em questão singular, a pessoa não tem o que a gente recorre à universalidade dos bens. Perfeito? Então, conta-se o tempo da posse. Então, o artigo 1243 do nosso Código Civil, ele que nos enumera que você, na verdade, quando compra posse, você conta o tempo. Para decotar esse tempo, traz um único bem. Podemos decotar os fatos. É com título o quê? Singular, é o legatário. Agora, a título universal, eu não posso dispensar esse tempo. Não tenho essa faculdade de dispensar esse tempo. E quando eu conto o tempo, eu conto tanto tempo que ele foi com as suas mazelas ou não suas mazelas. Então, se você pegar o artigo 243, o Código Civil, ele vai te dar a oportunidade, quando você vai fazer uma ação da uso capião, que na verdade você conta o tempo. Você compra o tempo. Por isso que a gente não compra a propriedade, conta o tempo. Olha bem, olha aqui. O possuidor pode, para fins de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores. O artigo 17, contando que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 242, com justo título e boa-fé. Isso é o artigo 242 para a ação do campeão ordinário. Então, o que ocorre é que se eu tiver essa mazela, eu não tenho tempo para contar. Eu não posso dispensá-lo se eu recebi a título universal dessa posse, sabe? Porque a posse entre vivos é uma posse singular, que eu deixo para você. Aí eu chamo de singular também, tá vendo? A posse entre vivos é uma posse singular, é um único bem. Eu estou te vendendo a minha posse de um único bem. Essa é singular. Não é diferente quando a posse é universal, de herança, como nós estávamos aqui na nossa explicação. Essa posse de herança que é universal, a singular aqui, o legatário, ela também pode ser entre os vivos, é a posse singular, é um único bem. Aí esse bem ele não precisa de contar o tempo. Então imagine bem, eu compro de você, não sabendo das suas mazelas, todas que existem, compro de boa fé. Não quero unir seu tempo, porque o seu tempo não, ele na verdade não é uma aquisição, uma prescrição aquisitiva que dê possibilidade para isso. Então eu tenho a faculdade de dispensar seu tempo e vou enumerá-lo para eu fazer a ação do uso capião posteriormente aquele tempo que eu já vivenciei.
Então, você imagine a seguinte situação. Quando eu quero unir a posse, eu posso, eu tenho essa faculdade. Quando eu vejo que não é possível, eu não. Isso é a posse entre vivos, e a posse singular, um único bem. Agora, quando eu tenho a posse universal que vem de uma herança, eu não tenho essa faculdade de dispensar este período. Então, toda mazela que teve, toda questão que possa inibir a prescrição aquisitiva da uso campeão, também eu vou carregá-lo. Então, se já existiu coisa julgada, eu vou carregar, porque eu não posso dispensar. Agora, se era uma posse singular, que foi um único bem, aí eu posso, inclusive, não discutir as questões da coisa julgada, porque eu tenho essa faculdade. Você pega o artigo 1207 do nosso Código Civil, ele vai dizer que o sucessor universal, ele continua de direito à posse do antecessor. Singular tem a faculdade de unir essa posse ou não. Perfeito? Então, eu tenho a modalidade dos modos da perda da posse. Eu posso perder essa posse, que aí nós vamos estudar as ações dos interditos possessórios. Então, o artigo 1223 do nosso Código Civil, o 1223, ele vai nos dizer sobre aqui, olha, da perda da posse. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, o qual se refere ao artigo 1196, que é uma das questões da propriedade. Você perde. Então, prevalece aí mais a teoria de Servini. Imaginou? Pela ausência de corpus, ânimos, dônimos, vontade, abandono. Você o abandonou. Se for bem imóvel, vai por tradição, você o entregou. Então, você perdeu. Então, assim, deixou, abandonou. É como o Servini disse, se você não ficar dentro da posse, você vai o perdê-la. Se você não deixar ninguém cuidando dessa posse, você vai perder. Perder para outro que precisa da posse. Ou então pela ausência de corpos, quer dizer, perda da coisa, a destruição da própria coisa que você estava preservando, colocação da coisa fora do comércio, posse de outra que invadiu, você tem a perda dessa posse. Pela ausência de ânimos, constituto possessório. Então, são situações da perda dessa posse. E o artigo 1224, que é o seguinte aqui, ele fala que só se considera perdida a posse para quem não o presenciou o esbulho. O esbulho é quem invade, fica lá dentro. Quando tem notícia dela, se abstém de retornar a coisa, ou tentando recuperá-lo e violentamente repelido. Aí você perdeu. Agora, é aquele que, uma vez sabendo que foi esbulhado, ele não tenta reivindicar a sua posse. Aí você perdeu a sua posse, ou então reivindicando, tem resistência da pessoa que o esbulhou, do esbulho aí possessório. Nessa linha de pensamento, como eu tenho a possibilidade de rever a minha posse que eu estou perdendo, eu tenho o artigo 1210 do Código Civil que me fala assim, aqui ó, os efeitos da posse. Então, das ações de interditos possessórios, que nós vamos estudar agora, que é as ações de reintegração de posse, manutenção de posse e a ação de interdito proibitório, eu posso ter o quê? Pela própria força legítima, a defesa da minha posse com um desforço, desde que eu faça logo. Então, você pegar o artigo 1210, parágrafo 1º, ele fala, você pode reconstituir, você pode buscar a sua posse desde que você o faça logo. Então, assim, você não pode deixar 2, 3, 4 meses, depois ser usado da própria força. É imediato, mas desde que seja moderado, desde que seja com controle. Então, vejam aqui o artigo 1210, ele fala que ó, o possuidor tem direito de ser mantido na posse, aquele que possui, mantê-lo na posse, em caso de turbação, restituindo no desbulho e segurado a violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. O possuidor turbado, que é aquele que o outro entra e sai, por exemplo, de uma fazenda. O esbulhado, aquele que entrou, invadiu e está lá dentro, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Quer dizer, eu tirá-lo, a cerca que você cercou, eu tiro a cerca com a minha própria força, contando que faça logo. Esse faça logo é uma questão assim, não pode perdurar por 2, 3 meses para depois você o fazer. Esse logo é dentro de uma situação mais próxima do acontecimento. Sim, pode ser 15 dias, 10 dias, dependendo do que foi esbulhado. Ou os atos de defesa e o desforço não podem, que esses atos que você vai fazer aí de defesa da sua posse,
do desforço, ele não pode ir além do indispensável a manutenção e a restituição da posse. Então, eu não posso bater na pessoa, não posso quebrar a pessoa, não posso meter tiro na pessoa, tenho que ter, assim, eu posso ir desconstituir, destruir aquilo que a pessoa está fazendo. Então, você põe um trator e tira. Você põe corta a cerca, por quê? A pessoa está invadindo a sua posse, certo? Então, agora, se você deixa essa posse mais tempo, é onde que você possa vir perdê-la. Não fazendo esse desforço imediato, que tem o parágrafo 1º do artigo 1210, passando-se um tempo, você vai ter que utilizar agora, então, o quê? Você vai ter que utilizar das ações possessórias. Então, quando eu não faço esse desforço, pois não houve possibilidade, e eu tenho somente a posse, por que eu tenho a posse? Porque eu não tenho um registro do imóvel. Se eu não tenho registro do imóvel, eu só tenho um justo título, que é uma escritura, que é uma escritura, que eu posso chamá-lo de um recibo, de um contrato, eu tenho um justo título, perfeito? Eu tenho as ações para que eu possa me defender, ou até mesmo que eu não tenha nenhum desses justos títulos, porque também eu entrei ali em razões que era uma posse injusta, mas ela tornou-se justa, porque o tempo fez com que passasse de 1 ano e dia. Eu então tenho as ações, que eu tenho um gênero, que eu vou chamá-los de interditos, aqui ó, interditos, os interditos possessórios. Isso aqui é um gênero dessas ações possessórias, tá? Dos interditos possessórios. Esses interditos possessórios, eu vou ter 3 espécies dessas ações, que é um gênero dessas ações possessórias que eu chamo de interditos possessórios. Perfeito? Os interditos possessórios, eu tenho 3 ações. Essas ações são as ações dos artigos 558 do Código de Processo Civil. Então, a primeira que eu tenho é a ação de reintegração de posse. Então, a reintegração, a minha caneta falhou. Agora vai. Reintegração de posse. Essa aqui é uma ação possessória. Para que eu possa ajuizar a ação de reintegração de posse, gente, a pessoa, o invasor, ele tem que ter invadido. Então aqui eu tenho uma fazendinha, ele tem que ter invadido isso aqui. Ou muito ou pouco, mas invadiu. Então você imagina isso aqui, uma fazendinha, tá vendo aqui, ó? Uma fazendinha com uma cerquinha aqui bonitinha, e ele de fato invadiu aqui dentro. Então houve o esbulho. Esse esbulho aqui, que a gente chama de esbulho possessório, vai me caber eu fazer uma ação que reintegração de posse, tá? As espécies dessas ações, se for, como eu na aula anterior, se for dentro de 1 ano e dia da data desse esbulho aqui, que eu vou ter essa marca, por um boletim de ocorrência, se eu o fiz, então testemunhas, vão mostrarem que tem menos de 1 ano e dia. Eu posso pedir as ações que a gente chama ações de força nova. Tá? Então, eu posso ter as ações de força nova, porque aí eu posso pedir o quê? Nada mais do que a concessão da medida liminar, que é a tutela de urgência. Inclusive, posso acumular com um pedido de indenização por eventos de perdas e danos que esse invasor aqui invadiu, tá? Eventualmente sofridos. Eu posso acumular esse tipo de pedido nessas ações possessórias. Perfeito? Eu posso acumular. Eu não preciso fazer reconvenção, porque essas ações têm efeito dúplice. O autor pode pedir nessas ações com efeito duplo sem fazer reconvenção. Que diferença faz, pessoal? Porque a reconvenção eu tenho que, eu viro o reconvite, tem que pagar as custas, porque ele virou autor, vamos dizer assim, e pagar nas ações de efeito duplo, se não. Eu posso fazer os pedidos bastamente não há, porque se trata de ações efeitos duplos, então não há essa diferença. Agora, se eu tentar essa ação aqui, gente, após 1 ano e dia desse esbulho, aí a ação chamada de força velha. Aí, essa ação se fosse força velha, então se for uma ação de força velha, aí essa ação de força velha, eu não tenho essa liminar, eu não tenho aí essa tutela de urgência. Eu vou ter que esperar todo o processo tramitar para verificar se eu consigo reintegrar a minha posse que eu havia perdido. Aí torna-se um rito ordinário.
normal, tá? Normal, sem nenhuma possibilidades para o fazê-lo. E a segunda ação que eu tenho de interditos possessórios, que eu vou chamá-los de manutenção de posse. Manutenção de posse. Como que ocorre a manutenção de posse? Vejam bem. Para que ocorra a manutenção de posse é porque está havendo uma turbação. Não esbulo, uma turbação. Tá? Aqui, ó, uma turbação. Está havendo perturbações. Perturbações. Isso que está ocorrendo. Isso é que está ocorrendo. É perturbações. Impedem de eu exercer livremente a minha posse. Sabe? As ações são intentadas há menos de 1 ano e dia. Para turbação também eu posso pedir a liminar. Autorizada a concessão da medida liminar. Acumular também com perdas e danos, como a outra, né? E tem o seu caráter dúplice. Como eu disse para você, se você pegar o artigo 556 lá do Código de Processo Civil, você vê que as perdas e danos que o autor dessa ação está sofrendo, ele pode então aí pedir, perfeito? As perdas e danos. Essa ação de manutenção é como se fosse o seguinte: imagina essa mesma fazendinha aqui, em vez de ter tido esbulho, todos os dias alguém vem aqui com seu gado, entra, pasta, bebe água e quando chega de manhã sai. Entra, sai. Então, todo assim. Quando você entra e fica, é esbulho. Agora, quando você vai para, utiliza durante a noite e depois sai, você não esbulhou. Está havendo a turbação. Tá? Então, essa turbação aqui, perfeito? É que dá a ação de manutenção de posse. Não ficou aqui dentro, não está aqui dentro. Perfeito? Então, eu vou chamá-lo isso de manutenção de posse. Mas imagine, por exemplo, um caso, um exemplo. Imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui um lote. Vamos pôr aqui um lote, para dar exemplo para vocês. Eu tenho aqui um lote. Deste lote, a pessoa tem que passar aqui para chegar na casinha dele. Perfeito? Então, ele passa e volta, vai e volta. Ele ainda não tem a servidão. Ele não tem essa servidão, porque isso aqui ele começou agora. Agora, se lá na inicial eu falar para o juiz assim, ele passa e volta e tem dia que ele deixa o carro aqui. Aí, então, o juiz vai falar comigo assim, então ele esbulhou. Ele está deixando o carro aqui, ele esbulhou. Então, é reintegração de posse e não manutenção de posse. Porque, então, ele passou aqui, ele esbulhou. Se ele para o carro e deixa ele aqui, então ele invadiu um espaço para virar garagem para ele. Então, isso aqui é reintegração de posse e não manutenção de posse. Então, aquilo que eu escrevo na minha inicial é que o juiz vai interpretar se é reintegração ou manutenção de posse. O grande achado do legislador é que ele falou assim, é tão próximo às ações possessórias que eu, então, vou empregar o princípio que a gente chama de princípio da fungibilidade. Vamos voltar aqui, que eu não sei por que me tiraram o quadro. Vamos voltar. Da fungibilidade. Da fungibilidade. É o princípio da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade? É o princípio de que, se porventura eu chamá-lo de reintegração de posse, e o juiz entender que foi manutenção de posse, ele faz a conversão da sua ação. Ele resolve a sua ação pelo princípio da fungibilidade. E o último, a gente tem a ação que é chamada de interditos proibitórios. Aqui, ó, a última ação que eu tenho é chamado de interdito proibitório. Esse interdito proibitório é quando, na verdade, está tendo somente uma ameaça. Ela é uma ação preventiva. Aqui, ó, é preventivo essa ação. Perfeito? Você vai ter lá no artigo 567 do nosso Código de Processo Civil. É a ação preventiva. É segurado da violência iminente, de ter aí um justo receio de ser molestado. Então, você imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui essa fazendinha, voltamos na nossa fazendinha, aí eu vejo aqui uma bandeira do pessoal da MST. Aí eu falo, eles não estão aqui, eles não entram nem saem, a minha porteira está aqui. No outro dia eu chego, tem 20. No outro dia eu chego, tem 40. Eu acho que eles vão invadir.
Aí eu faço uma ação de interdito proibitório, é uma ação preventiva, não aconteceu ainda, perfeito? Ou então, imagine situações que eu mando avisar o dono aqui que eu vou invadir. E eu tenho que fazer uma ação de interdito proibitório, porque eu receio aí desta condição que eu posso vir a ser molestado, eu possa perdê-lo. Os requisitos para eu ajuizar essas ações, eu tenho que ter a posse do autor, eu tenho que provar minha posse, tá? O autor tem que provar sua posse, principalmente para saber se eu tenho o direito de pedir uma liminar ou não. A ameaça do réu e o justo receio, para eu ter essas condições. Essas ações são caracterizadas pela fungibilidade, como eu disse para vocês, o princípio da fungibilidade. Você pode, entre elas, o juiz entendê-la, quais que devem ser feitas. Então, eu tenho mais exemplos aqui para vocês terem um pouquinho mais de ideia. Abrir mais um pouquinho a tela aqui, mas eu acho que eu abri demais. Aqui tá bom. Então, olha aqui, o artigo 554 do CPC é os interditos possessórios, é um gênero, como eu disse para vocês. Se você pegar o artigo 554 do nosso Código de Processo Civil, são as ações de interditos possessórios, que é as ações de heteroproteção da posse, nada mais do que isso. Então aqui, como eu vou diminuindo um pouquinho, porque ficou realmente muito grande, para que a gente possa ver. Quando eu tenho aqui o possuidor esbulhado na sua posse, o esbulho vezes reintegração de posse, cabível a ação de reintegração de posse. Então, olha aqui, o invasor já está lá dentro, tá vendo? Agora, para o STJ, se ele invadiu todo o seu imóvel, ou se ele invadiu parte do seu imóvel, não deixou de ser esbulho, é um esbulho possessório. E o possuidor dessa posse está fora da propriedade dele, está fora da posse dele aqui. Então, o esbulho é a mesma coisa de uma privação. Então, a ação força expoliativa é um caráter repressivo, é requisito. O autor tem que provar sua posse. Então, este autor que para pedir a ação de reintegração de posse, a primeira coisa que ele tem que provar é que um dia você já teve a posse. Como que eu vou reintegrar uma posse se eu nunca tive? Então, reintegrar a posse, tá? É o primeiro requisito que ele tem. Então, ele tem que fazer, o autor tem que provar a sua posse para o juiz. De qual forma? Com justo título, com escritura, com recibo, com algum documento, se não tiver, com prova testemunhal. Ele tem que provar o esbulho praticado pelo réu, que o réu de fato está aqui dentro. Então, uma dessas provas geralmente é um boletim de ocorrência. Perfeito? Que se usam muito. E a data do esbulho. E a perda dessa posse que eu tive. Qual que foi a data do esbulho? Para que eu possa saber se é força nova ou força velha. Para que eu possa fazer o pedido. Eu tenho que ter legitimidade. A legitimidade é o possuidor direto ou indireto. Quem é o possuidor direto? Aqui que está dentro da posse. E perdeu. Ou indireto, aquele que deixou o caseiro e o caseiro deixou o outro tomar. Então, assim, eu ponho você para vigiar e você ainda deixa o outro levar. É isso. Então, o caseiro deixou levar. Mas o caseiro tem legitimidade. Se o direto, o indireto está fora do país, por exemplo, aí o caseiro tem essa legitimidade. O sucessor a título universal é aquele que é o herdeiro, seu, ou então o legatário, aquele que comprou um bem único, então recebeu por via de testamento. O sucessor singular, que é aquele que recebe por testamento, aquele o legatário que recebe um único bem, pode ser entre vivos, que nós já dissemos, é facultado unir a sua posse, como eu disse anteriormente. As ações possessórias dispensam a um torgo chore, quer dizer, se você for casado, a sua esposa, ou então, se for mulher ou esposa, é facultado você o levá-la. Você não precisa de estar na ação, que é diferente quando você tem a propriedade, você tem que, o cônjuge tem que fazer parte da ação, exceto quando você casa com separação total de bens. É o que diz o nosso artigo 73, parágrafo 2º do CPC. E, além disso, em condomínio de pessoas não casadas, ações isoladas de condomínios, como diz para vocês, quando a gente tem um composse. Um só fazendo é o bastante para defender a posse. Então, exemplo, olha, o Vitor, vizinho de Tereza. Então, imagina, Vitor desloca a cerca para dentro do terreno deste para ampliar sua plantação de mexerica. Então, invadiu e está lá dentro.
certo? Então, é o terreno deste, do Vitor, né? E amplia. Aí a Tereza vai juizar uma ação de quê? Reintegração de posse. O Vitor invadiu e ali ele ampliou sua plantação de mexerica. Essa ação de reintegração de posse. Quando eu tenho a ação de manutenção de posse, como eu disse para você, o possuidor turbado na sua posse, não houve o esbulho, houve a turbação. Então imagina assim, quem entra, o gado fica a noite inteira pastando e ele tira. Ele vai pastando e ele tira. Então ele põe uma caçamba na frente de sua garagem. Eu tenho assim, eu não invadi, mas fico turbando. É uma restrição, eu crio uma restrição para você. Então turbação é igual manutenção de posse. O invasor na porta na tentativa de invadir. O invasor só está na porta, tá certo? Então, exemplo, a caçamba na porta da casa. Eu fico com restrição. O vizinho colhe os frutos à noite. Isto é para a manutenção de posse. Eu posso vir perdê-lo, essa posse. O Vitor, vizinho de Tereza, desloca a cerca para dentro do terreno deste para a pastagem do gado. Mas no término do dia, retorna a cerca para o mesmo local originário. Ele não esbulhou, ele está turbando. Então, é ação de manutenção de posse. Agora, se eu, na minha inicial, eu falar que o Vitor tira e ele volta, mas o gado fica lá dentro, isso é esbulho e não manutenção de posse. Então, quando eu citar que qualquer situação que ocorra, mas que fique lá dentro, aí é reintegração. Para eu falar que é manutenção de posse, eu não posso dar característica na minha inicial que se trata simplesmente de uma questão onde ele não ficou lá dentro. Aí sim, é manutenção de posse. E por último, a gente tem a dos interditos proibitórios. As ações de interditos proibitórios é quando o invasor na rua ameaçando invadir a propriedade, agressão iminente, ameaça é interdito proibitório. Então ele não está na porta, ele não está lá dentro, ele está dizendo que vai fazer. Ameaça, turbação é caráter preventivo. Então imagina, olha, o Vitor, que é vizinho de Tereza, tá? Avisa o empregado deste, o André, que irá deslocar a cerca para dentro do terreno dele para a pastagem do gado. Ele não fez nenhuma das duas coisas antes, nem invadiu e nem colocou e depois tirou. Ele está só dizendo que vai fazer. Então ameaça. Te telefonei, te mandei o WhatsApp, te avisei. Você pode fazer uma ação de interdito proibitório. É uma ação meramente preventiva. Correto? Para que vocês possam ter a noção dessas ações, essas ações aqui, olha, no nosso Código de Processo Civil, as das ações possessórias inicia no artigo 554, que é a propositura de uma ação possessória, em vez de outra, tem o princípio da fungibilidade. Nós temos o 555, que é lícito o autor pedir condenação de perdas e danos acumulado, evitar nova turbação esbúrica nas ações de interditos e cumprir-se a tutela provisória ao final, quando eu tenho força velha. Perfeito? Na contestação, você pode alegar também despesas ou então prejuízos. Isso aí você não precisa fazer em reconvenção a parte ré, esbulhou. Eu tenho as ações que eu posso, as das manutenções de reintegração de posse, que você tem que provar, aqui ó, incube ao autor, provar o autor que está ajuizando a ação de reintegração de posse e de manutenção de posse, você tem que provar a posse, qual? Um título, um justo título, ou então por testemunho, algum fato que se tenha posse. A turbação ou esbulho praticado pelo réu, quando e onde turbou. Então, gente, isso é muito raro, assim, a gente vê continuamente nas ações dessa natureza. O autor prova que tem a posse. Aí, na hora que ele provar que ele foi esbulhado ou turbado, ele não fala para o juiz onde, como, qual tamanho, praticado pelo réu, mas como. Eu fui esbulhado, mas qual pedaço? É tudo. Como é que eu, juiz, vou dar uma liminar pedindo para ele sair da onde? Do todo, da metade? Então, isso tem que ficar muito expresso na ação dessa natureza. E a continuação da posse, embora turbada, a ação de manutenção, perda da posse, ação de reintegração. Então, é muito, assim, claro, autodidático o nosso Código de Processo Civil quando se trata dessas ações possessórias, perfeito? E o interdito proibitório, que é quando eu sou ameaçado. Então, até o 568,
Então, do 560 ao 568 fala das ações possessórias, para que você possa manuseá-lo, essas ações possessórias, correto? Nos próximos encontros, nós vamos falar agora das outras ações que tutelam a posse, protegem a posse, o domínio, perfeito? E que tem as ações também petitórias, aquelas ações que eu tenho um registro do imóvel e eu vou utilizá-la. Por quê que eu tenho as ações petitórias? Porque eu não preciso provar força velha, força nova, eu só preciso provar que foi esbulhado ou turbado, mas eu posso pedir reivindicatória da minha posse. Ou então eu posso pedir a emissão da posse se eu nunca entrei. Se existem situações que estou sendo exercício de posse dentro da minha propriedade, eu posso pedir enunciação de obra nova ou então ação de demolitória. Se eu estou perdendo a minha posse de boa-fé sem eu ter ideia, eu posso pedir os embargos de terceiros. São as possibilidades que eu tenho das outras ações que a gente então fala na próxima aula e a gente se encontra em breve.